Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje entre outras coisas, vamos iniciar aqui a retirada das mídias castanhas do nosso decantador. Na verdade eu já reiniciei. Hoje eu vou tirar apenas desse aqui do lado das tilápias. O do lado de lá, como a gente está com pouquíssimos peixes lá, e de porte pequeno, né, só os lambaris e os cascudos, eu não vou mexer. Por enquanto não está sendo necessário retirar as fezes dos peixes aqui de cima, que é o principal problema causado por essa mídia retentora de sólidos. Na verdade, pela minha experiência aqui, essa mídia retentora de sólidos ela está servindo apenas para reter o sólido aqui dentro, ou seja, dificulta a retirada. Então me desculpa aí quem gosta ou quem aprova aí esse formato aí de mídia retentora, mas pelo menos para criar tilápias aqui, da forma que eu estou utilizando, não aprovei não gostei. Aqui eu estou literalmente metendo a mão na nata aqui dos peixes, aí retirando aqui num balde, depois eu dou uma enxaguada e armazeno aqui num saco. A nata aqui dos peixes eu estou armazenando aqui também num saco, ó. Esse saco está furado, então ele vai escorrer o excesso de água. E aí depois a gente consegue trabalhar esse esterco. Vou continuar fazendo esse trabalho aqui, retirar 100% dessas mídias aqui. Não vou deixar nada aqui, que daí fica fácil a gente coletar com a peneirinha. Deixa eu mostrar a peneirinha aqui. Tá aqui no chão, ó. Fica fácil a gente coletar as fezes aqui, eliminar essa parte que sobe. E também a gente consegue produzir alguma plantinha aquática aqui para ajudar aí na alimentação dos peixes. Vou terminar o trabalho aqui, depois eu mostro para vocês como ficou. E eu vou aproveitar o vídeo de hoje também para responder um inscrito, já de um vídeo bem antigo, quando a gente cultivou rúcula aqui. Eu tenho 2 vídeos sobre rúcula aí no canal. O primeiro eu mostrei para vocês que não deu certo, tinha aparecido assim umas manchas vermelhas na folha, que eu identifiquei como deficiência principalmente de fósforo. No vídeo seguinte eu fiz uma correção nesse fósforo e as rúculas já vieram bonitas. Posteriormente eu tive, e é nesse vídeo das rúculas bonitas que o colega comentou, pediu para mostrar como eu fazia a complementação aqui do fósforo, que é de uma forma natural e orgânica. E eu acabei esse vídeo não fazendo ainda até hoje, então eu vou mostrar na sequência aí como eu faço. Com relação ao cultivo da rúcula, depois desse período aí, eu tive mais 1 ou 2 experiências que também não foram boas, mas aí eu descuidei um pouquinho nessa complementação. Vou mostrar aqui em cima, ó, eu já plantei rúculas, ó, elas estão bem pequenininhas ainda, já pus aqui diretamente na bancada de cultivo final, porque eu estava com espaço aqui, então resolvi não passar no berçário antes. Então, a razão aí dessas mudas pequenas, eu já devia até ter feito essa complementação, porque faz muitos dias, meses, na verdade, que eu não faço. Mas eu acabei não lembrando antes, então vou fazer hoje. Aí na sequência eu vou mostrar também como eu faço isso aí. Voltando aqui, pessoal, não demorou aí nem mais de 5 minutos. Já terminei aqui a retirada das mídias castanhas. Agora ficou livre aqui para quando subir fezes dos peixes aqui a gente poder coletar com a peneirinha e jogar fora. Por mais que tire um pouquinho das plantinhas aquáticas juntos, mas vai ficar já bem mais facilitado esse trabalho. Além de que libera aqui bem mais espaço para a gente produzir um pouco mais de lêminas. Aqui nosso segundo decantador, ó, com as escovas filtrantes, bem cheio, ó. Faz tempo que eu não coleto aqui. Tenho coletado mais das caixas ali, ó, as 2 últimas são com lêminas. Bem bonito aqui, bem verdinho, ó. Então aí tá feito esse trabalho de hoje. Aqui armazenei num saco desse, ó, de 25 kg de ração, quase cheio. Eu estou em dúvida só se eu reutilizo isso aqui em alguma outra coisa. No meu sistema atual, né, nessa configuração que está hoje, estou pensando de repente colocar um pouco lá no decantador, para funcionar como mídia biológica mesmo, apesar do tamanho, né? Não vai ter uma área assim tão considerável de colonização de bactérias. Eu já tenho mais de 20 litros só de mídia profissional ali no SAMP e um pouquinho de mídia alternativa, então estou pensando de repente jogar uns 10 litros pelo menos lá também, para ajudar. Já que eu não tenho outra destinação por enquanto para ele aqui.
mostrar agora a questão da complementação do fósforo. Dá uma passadinha aqui por cima do decantador. Então, pessoal, o que eu estou utilizando, ó, essa farinha de osso. Aqui eu coloquei uma fita só para esconder aí o nome da marca. Essa farinha aqui, eu vou retirar o pacotinho de dentro agora. Esse aqui é o produto, então é uma farinha de osso autoclavada, significa que ela foi processada num autoclave e não é calcinada, como a maioria daí que vocês encontram nas lojas aí de agropecuária. Essa calcinada ela é queimada normalmente, né? Então ela parece assim, tem um aspecto de cinza. Então o que a gente tem que saber primeiro antes de aplicar isso aqui? Isso aqui não é um adubo pronto, um adubo químico. Ele é uma matéria orgânica, né, de origem animal. Então ele não está ainda disponível, esse fósforo, para as plantas. A gente vai aplicar aqui de duas maneiras que eu vou mostrar, mas a gente tem que ter ciência que não é eu aplicar isso no sistema e a planta já vai absorver. Isso leva tempo. Então o correto seria fazer esse procedimento aqui pelo menos 20 dias a 30 dias antes de você querer algum tipo de resultado. Mas depois da aplicação você pode ter resultados aí por pelo menos 3, 4, talvez até mais meses, porque a decomposição ou a mineralização desse resíduo aqui, ele vai sendo feito aos poucos. E é esse processo que vai liberando o adubo, no caso de fato, que é o fósforo, entre outros, mas o principal aqui é o fósforo, no sistema para que as plantas absorvam. Então é só essa observação que tem que ficar bem clara. Eu vou abrir aqui para aplicar da segunda forma que eu vou falar para vocês. A primeira eu vou só falar e mostrar, porque é bem simples, eu já fiz. A gente simplesmente abre isso aqui, pega um pouquinho na mão e espalha no sistema, tá? Mas espalha aonde? Eu coloco basicamente, ó, em 2 pontos, que é um sistema de balde holandês, ó. Eu jogo um pouquinho aqui, ó, mais na região aqui onde cai a água, ó. Aí a água vai levando, misturando aos poucos também essa farinha aí no sistema. Eu coloquei em todos os baldes um pouquinho. E ele vai decompondo aí nesse ambiente aqui, então ele não vai circular muito na água, né? Pelo menos assim esse excesso de resíduo sólido não vai circular. E ele vai aos poucos aí se decompondo e liberando o fósforo no sistema. Então essa é a primeira maneira. Eu fiz aqui mais cedo com o restinho que eu tinha numa embalagem já aberta. Então agora eu vou mostrar aqui, abrir a outra, vou pausar para abrir a embalagem primeiro e na sequência eu mostro como que eu faço a outra maneira. Voltando aqui, pessoal, já abri a embalagem aqui, ó, da farinha de osso. Então o que eu vou fazer, pessoal? Só assim, se atentar que isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Eu vou usar aqui o que eu tenho mais à mão. Vou colocar em torno, isso aí também não é uma regra, eu ponho em torno disso aí. 200 gramas para fazer esse processo aqui. Aí um pacote aqui de 1 kg dá para usar 5 vezes, mas já cheguei a colocar um pouco mais que isso também. Eu vou colocar nesse bulizinho aqui e diluir em água, mexer. Poderia bater no liquidificador também, nesse caso aqui eu quero um pouco mais de agilidade, então não vou fazer, mas às vezes eu já bati no liquidificador também. Não vem muito ao caso, porque aqui é um pó, ele vai misturar de qualquer forma na água. Então eu vou misturar com água do próprio sistema aqui nesse bulizinho. Aí vou passar numa peneirinha, ó, que é uma peneirinha com funil, numa outra embalagem. Essa é a preparação. Então eu misturo na água, aí passo na peneira para quê? Para tirar aquele resíduo mais sólido, mais grosso, aquilo que não diluiu na água. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui e na sequência eu retorno aí para mostrar a continuidade. Aí, pessoal, acabei de misturar aqui, ó, aproximadamente 1 litro e 200 ml, mais ou menos isso de água aqui. Eu acredito que esse bulizinho é de 1,5 litro. Então eu diluí aqui em torno de 200 gramas, não pesei também, como eu falei, eu não coloco assim um valor fixo. Fica com esse aspecto aqui barreado. Agora eu vou passar esse bulizinho aqui, o conteúdo desse bulizinho aqui na peneirinha, para coar e ficar apenas o líquido mesmo. Ó. Pode observar ali que os resíduos ou maiores ou dos ossos vão ficando ali por cima. Se tivesse uma peneirinha aí um pouquinho, inclusive, mais fina, era melhor ainda. Vocês vão observar também que vai ficar um resíduo e um pó no fundo ainda. Aí a gente põe mais um pouco de água e dilui mais um pouco.
Já começou a acumular aqui, ó, um pouquinho do resíduo do fundo, ó. Pra ver que tá bastante resíduo ainda no fundo. Eu mexi um pouco, mas é pouca água para essa quantidade de farinha, então a gente vai fazendo isso aos poucos. Provavelmente eu vou colocar aqui mais umas 2 vezes a água e mexer e passar na peneira de novo. Aí eu não vou mostrar porque é o mesmo processo que eu fiz agora. Então o que a gente faz? Antes de mostrar como que a gente coloca no sistema, só um detalhe, pessoal. A farinha de osso, ó, mostrando aqui a caixinha da que eu estou colocando, você tem que ter cuidado para que ela seja apenas isso, farinha de osso. Por quê? Tem muitos produtos aí no mercado que é farinha de osso misturada, por exemplo, com torta de mamona. E torta de mamona, apesar de ser um excelente aí fertilizante, um adubo natural, ele é tóxico para a maioria dos animais, inclusive para nós humanos. Então você só pode fazer esse processo aqui com a farinha de osso pura. Então tem que ter certeza que é apenas farinha de osso, tá? Que não tenha torta de mamona ou algum outro produto que pode ser aí prejudicial aos seus peixes ou ao seu sistema. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal, o que a gente faz então com esse produto aqui? Esse resíduo mais sólido que sobrou na peneirinha é o mesmo processo que a gente faz aqui, ó. Direto com a torta de... direto aqui com a farinha de osso, ó. Eu simplesmente pego isso aqui, ó, e coloco ou aqui no balde holandês ou lá nas camas de cultivo do lado de fora. Eu não destaquei aí no início, mas esse mesmo processo aqui, ó, de colocar diretamente a farinha, eu faço lá nas camas de cultivo também do lado de fora. Então eu venho aqui e bato aqui só, ó. Ele vai se dissolver aí no sistema da mesma forma que a gente fez antes, direto com a farinha. Eu poderia, inclusive, utilizar primeiro esse resíduo aqui nos baldes e depois, apenas se faltar, eu colocar diretamente a farinha. Tranquilo? O líquido aqui, pessoal, já sem resíduo sólido, ou pelo menos sem resíduo sólido aí de porte maior, de maior porte, a gente vai fazer como a gente faz com todos os produtos líquidos que a gente coloca aí no sistema, como por exemplo o ferro quelato, que é diluir, que é colocar diretamente aqui no samp, para que a bomba distribua no sistema. Então eu venho aqui, ó, e simplesmente solto. Lembrando, pessoal, que esse processo ele também está colocando uma matéria aí orgânica no sistema. Então esse adubo não vai estar pronto, aí não vai estar liberado para as plantas logo que a gente coloca. Ele vai precisar se decompor ou mineralizar aí no sistema para que o adubo fique disponível. Eu vou terminar aqui, fazer o mesmo processo, colocar mais umas 2 vezes a água aqui, mexer, passar na peneirinha e retornar o conteúdo líquido ali para o samp. Mas é esse processo aí que eu faço. Não tem aí segredo nenhum. E na experiência anterior que eu fiz com cuidado, marcando prazos, tudo direitinho, vocês viram aí nos vídeos anteriores, quem não viu e quer ver, procurem no canal os 2 vídeos que a gente fala sobre rúcula. Vocês vão ver que como está a deficiência no primeiro cultivo e como ela melhorou no segundo. Após eu fazer esse processo aqui, acredito que eu fiz aí umas 3 vezes aí num período de uns 45 dias. Não precisa fazer isso como média, sempre. Pode fazer isso aqui uma vez ao mês, que já está suficiente. Nesse caso, como eu estava com deficiência notável nas rúculas e eu precisava resolver, eu fiz um pouquinho mais intenso. Vou mostrar agora, pessoal, como tá os morangos que eu mostrei na parte anterior do vídeo. Maduraram 2 ali. Olha que massa, pessoal, olha que show. Aqui é um fruto só nessa planta. E ali o outro, ó. Olha o tamanho disso aqui. Como eu falei aí no vídeo anterior, é esse porte aqui de morango que a gente tem, ó. Raramente sai alguns menorzinhos. Muito legal, né? E outra, esse morango aí não tem ácido, pessoal. Você, mesmo que você coma ele ainda não tão madurinho assim, um pouquinho mais verde, ele não é ácido. Ele é bem docinho, bem docinho. Aí, pessoal, como estão as nossas rúculas. Esse plantio aqui eu fiz no substrato, não utilizei espuma fenólica. A rúcula, um dos problemas que eu estou enfrentando aqui, que na espuma fenólica ela nasce, ela brota, mas depois de trazer aqui para a bancada ou aqui no berçário, ela vai definhando, amarelando, parece que a raiz não cresce, não chega a atingir o fundo da espuma fenólica, não cura ela.
e não desenvolve. Eu tenho outro plantio aqui que é anterior a esse. Esse aqui eu mudei aqui para a bancada hoje, estava ali na maternidade ainda. Então ainda não dá para avaliar se ele vai desenvolver melhor aqui ou não vai. Eu tô com receio até que essa adubação que eu fiz fosfatada aí não dê resultado nesse lote aqui, porque eu devia ter feito pelo menos uns 15 dias atrás. Mas vamos observar. Vocês estão verificando aí que os nossos vídeos estão diferentes do que era antes. A gente não está falando de um cultivo só, de um plantio passo a passo desde o início, como a gente fazia antes. A ideia agora é deixar os vídeos aí um pouco mais dinâmicos, né? Misturando alguns assuntos, mostrando mais o dia a dia aí realmente do sistema. Eu vou mostrar agora as outras rúculas, estão ali do outro lado, então eu vou pausar, passar para lá. Ou melhor, vamos até lá assim mesmo. Eu vou mostrar para vocês como está do lote anterior. É menos sementes que eu pus em cada espuma, então você vai ter bem menos planta que esses aqui. Mas vocês vão verificar como ela está feinha. Ela já está aí mais de 15 dias aqui na bancada. Eu devo retirar aí também, nos próximos dias, essas azedinhas daqui. Eu deixei aqui apenas para fazer mudas, para enraizar. E aí cresceram demais. Isso aqui a raiz cresce muito também, ali tem bastante, ó. Então não tem como a gente cultivar num porte, por exemplo, maior que esse aqui, ó, aqui na bancada direto, que ela já dá muita raiz e acaba entupindo. Aqui a gente tá com umas mudinhas de brócolis, ó. Aproveitar e mostrar ali também do outro lado umas mudas de alface. A gente tá com uma alface aqui que é própria para épocas mais quentes, chama baba de verão. Essas aqui, ó, vou mostrar os pezinhos maiores, ó. Tem alguns um pouquinho menor ainda. Ali tem mais, ó. Essa alface aqui é a primeira experiência aí que a gente está tendo aqui, primeira vez que eu estou plantando. Olha aqui as rúculas, ó. Vê se pode. Esse aqui já tem uns 15 dias que está aí na bancada. Eu não eliminei ainda, mas tá na hora de eliminar. Isso aqui já não vai mais para frente, não tem o que fazer. Mas ela estava bonita até vir para cá, ó. Então não é problema na germinação no início, que ela germina, cresce bem, mas aí chega nesse estágio que ela tem que vencer a espuma fenólica e crescer e acontece isso aqui. Isso aqui já não é caso isolado, já aconteceu outras vezes. Então é isso, pessoal, ó, imagem aí da nossa alface baba de verão, mais uma variedade que a gente está experimentando aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante o canal, fortalece o canal, ajuda o YouTube a mostrar aí para mais pessoas. Agradeço aí por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.